Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Imaginem que a Europa, depois de todas as grandes estruturas mercantilistas e absolutistas, tenta pôr um fim à ideia do feudalismo em pleno século XVIII. E então, as grandes revoluções e transformações ocorrem. Elencamos inúmeras, mas a ênfase maior é a Revolução Francesa. E depois da própria Revolução Francesa, com o advento napoleônico, a conquista de Napoleão em toda a grande área do continente europeu. Sim, excetuando o Reino Unido, que sofre um grande bloqueio continental. Mas não podemos deixar de falar que toda a parte continental da Europa, excetuando a Rússia, que vai ser o calcanhar de Aquiles posterior de Napoleão, é conquistada. E nesta linha de conquista, a Península Ibérica não fica de fora. E com a conquista da Península Ibérica, o Reino Português fica na iminência da invasão. Uma linda carta de amizade é enviada por Napoleão ao príncipe regente João, filho de Maria I, a louca, que estava reclusa em meio a uma grande linha depressiva humana e aos seus gastos exacerbados com a Igreja Católica. Napoleão manda uma carta dizendo: ó João, meu primo, meu irmão, poderás comandar Portugal, mas Portugal será minha. Portugal deverá impostos à minha pessoa. O que João faria? Imaginem, João devia tudo à Inglaterra. Os lusos deviam tudo à Inglaterra. E os ingleses foram muito claros. Se você capitular, tua dívida será muito maior. Você por nós também será perseguido. Então, o que fazer? João não teve opção. E João foge. Uma grande esquadra britânica protege as naus portuguesas que levarão a família real portuguesa, toda a nobreza lusitana e grande parte da elite burguesa que vivia sob o despotismo esclarecido do Marquês de Pombal até a Terra Brasílis. Terra Brasílis esta que já tinha modificado sua capital, que tinha saído de Salvador depois da própria Conjuração Baiana e tinha sido transferida para o Rio de Janeiro. Dom João e Dona Carlota Joaquina e sua família direcionam-se à Terra Brasílis. Chegando em Salvador, Dona Carlota não aceita ficar naquela terra devido ao seu grandioso racismo colonialista. Ela e João, então, se mudam para o lindo e magnânimo Rio de Janeiro. Eles, que tinham um casamento de fachada, e aí vai a dica para vocês, se puderem ler 1808, do Laurentino Gomes, é uma obra incrível. Não posso deixar de citar também 1822 e 1889, do mesmo autor, e em épocas cuja abordagem referente ao racismo estão tão amplificadas, o livro Escravidão, também do próprio Laurentino, é uma grande possibilidade para vocês. Pois bem, eu gostaria de abordar que João chega ao Rio
com seu casamento de fachada, com a sua vivência dúbia, a sua fraqueza estratégico-administrativa e a sua dependência total dos britânicos, fazia com que ele parecesse um grande fantoche. E nesta linha de raciocínio, nós podemos observar que João fará uma grande transformação. Nosso país, o Brasil, será sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A sede de toda a metrópole portuguesa. Aqui, nós consolidamos, de forma lusitânica, de forma brasileira, um novo Brasil. E em 1808, a família real chega à Terra Brasílis. Chegando ao Rio de Janeiro, estabelecem uma estruturação para fazer com que as principais residências passassem à nobreza portuguesa. As famílias aristocráticas brasileiras ficaram sem ter onde morar. E João, de maneira muito improperiosa, começou a conceder àqueles que concediam suas casas ao príncipe regente, sim, porque ele carimbava nas portas das casas que ele desejava as letras P e R, o que virou uma piada no Brasil, porque dir-se-ia propriedade do rei. Mas não era, era príncipe regente. E ali, ele começou a manipular as populações locais, nativas, brasileiras, com títulos de nobreza. Dizem que o que se levou 500 anos para se conceder em Portugal em nobreza aos habitantes que assim o mereciam, por títulos de cavalaria, Dom João concedeu em poucos anos aos nossos queridos brasileiros. A inflação no Rio de Janeiro chegou a níveis inimagináveis neste período. Imaginem, com toda a grande linha portuguesa, o séquito português, tudo começou a ficar muito inflacionado e caro. Subsistir no Rio, para os nativos, ficou quase que impraticável. Esses são os pontos que eu gostaria de abordar e evidenciar com vocês. Dona Carlota foi morar em um palácio do outro lado do Rio de Janeiro. O palácio este é o Palácio do Botafogo. Já João preparou e estruturou o seu palácio em um lugar chamado de Quinta da Boa Vista. E ele chamou esse palácio de Palácio do São Cristóvão, onde foi instalado posteriormente o Museu Nacional, onde viveu o imperador Dom Pedro I, onde viveu o imperador Dom Pedro II. E o Palácio do São Cristóvão foi, infelizmente, queimado há 2 anos. Eu gostaria de lembrar a vocês da grandiosidade de toda a ação napoleônica na Europa, porque esta ação dará origem ao nosso processo de independência em 7 de setembro de 1822, com Sua Alteza Imperial Dom Pedro I e com Sua Alteza Imperial Dona Leopoldina de Habsburgo, quando nós nos livramos dos grilhões lusitanos e unificamos politicamente toda a nossa estrutura. Sejam bem-vindos ao processo de independência da Terra Brasílis.